Olá, veja aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Veja nesse vídeo relato surpreendente sobre uma das cartas de Paulo. Veja só. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, Soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amantes de Deus. tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Se você prestou bem atenção nesse vídeo, com certeza você deve ter identificado algo com uma semelhança citada aqui mesmo no vídeo. Você percebeu o quanto Timóteo ficou surpreso? Porque o mal que é referido no início do capítulo, quem vai ler, tem o seu único antídoto na afirmação que é feita no fim também do capítulo. A saber somente que só poderão prevalecer com Deus nos últimos dias trabalhosos de iniquidade aqueles que têm sido aperfeiçoados espiritualmente pelo ensino das Sagradas Escrituras. Somente aqueles que permanecerem na palavra de Cristo poderão ter suas vidas edificadas sobre a rocha. Timóteo não deveria estranhar o fato de haver na igreja pessoas ruins, porque na rede do evangelho vem tanto peixes bons quanto ruins, como se vê em Mateus 22:47. Jesus havia alertado os primeiros discípulos quanto ao fato de que se levantariam falsos profetas sedutores na igreja e que o inimigo plantaria o seu joio nela, e nem por isso nós deveríamos ficar ofendidos com isso, pensando mal da verdadeira igreja. Sempre há muita escória misturada ao ouro que não foi completamente refinado, e sempre há joio e palha misturada aos grãos de trigo que estão sendo peneirados. Então Timóteo deveria estar preparado e armado em seu pensamento quanto às coisas que deveria suportar com paciência e mansidão no trabalho de evangelista. Quanto as pessoas passam a ter as características apontadas por Paulo no início deste capítulo, pode ser dito que se trata de uma época difícil, porque exigirá reforma na igreja. Sendo dias de reforma, serão dias trabalhosos que exigirão dos ministros muito poder em graça e paciência para a realização do trabalho deles. Eles se espantarão com a facilidade com que as pessoas serão visitadas pelo poder de Deus na igreja, para logo depois saírem dando um mau testemunho, porque suas vidas não foram reformadas pela verdade. Se eles se opõem à sã doutrina, como poderão ser restaurados e renovados por Deus? Como poderão ser santificados pelo Espírito Santo, ainda que ouçam bons sermões que lhes ensinem a verdade, caso não se disponham a se consagrarem ao Senhor? De que adiantar ouvirem sermões se não estão dispostos a aplicar a verdade em suas vidas e lares? Então a consequência inevitável será descrita por Paulo no início
aqui do vídeo, onde se vê não apenas a desordem pessoal, mas inclusive a dos lares. É importante frisar que a expressão últimos dias, usadas por Paulo no vídeo, se refere à última dispensação, que é a do Evangelho. São, portanto, os dias do Evangelho, e evidentemente, à medida que o tempo passasse, as condições difíceis se agravariam, porque Jesus disse que a iniquidade se multiplicará no tempo e no fim. Paulo deixou Timóteo bem inteirado do fato de que até mesmo os dias do Evangelho seriam dias trabalhosos e perigosos. Que ele não ficasse, portanto, na expectativa de que haveria uma época dourada na terra, onde a verdade prevaleceria completamente pela pregação do Evangelho. Porque isto não ocorrerá a não ser quando a volta do Senhor, com grande poder e glória. Não será, portanto, a igreja, com o trabalho de evangelização, que trará paz e seguranças eternas ao mundo, mas o próprio Senhor, pela força do seu grande poder, quando da sua segunda vinda, é claro. O propósito do Espírito Santo, ao nos ter revelado estas coisas, não é o de gerar pessimismo, mas um posicionamento firme para perseverar no trabalho, sabendo contra que tipo de inimigo temos que lutar. Não é um inimigo do qual poderemos nos livrar definitivamente, até que Cristo, nosso Senhor, volte. É um inimigo pelo qual nós não podemos nos prevenir, de maneira que não vamos perder nossa paciência e mansidão, pelo fato que vemos que ele sempre se fará presente na igreja até que Cristo volte. A propósito, os próprios pastores devem olhar por si mesmos, como Paulo disse aos presbíteros de Éfeso em Atos 20 e 28. Isto é, eles devem cuidar e vigiar para não caírem eles próprios na sua firmeza de fé em face destes dias trabalhosos. Não há igreja sem joio, não há igreja sem quem não se oponha à verdade. Por isso, nesse vídeo, Paulo orientou Timóteo quanto ao fato de existir na igreja tantos vasos para a honra quanto para a desonra. Nenhum ministro deveria se iludir em relação a isto, trabalhando na ilusão de ter uma igreja completamente perfeita, onde todos se submetem à verdade. Os ministros devem se purificar a si mesmos, devem pregar somente a verdade e tudo fazer em prol da santificação de todos os membros da sua igreja. Mas, ao mesmo tempo, devem estar prontos para responderem com mansidão àqueles que se oporam à verdade, na maior parte das vezes, por instrumentalidade de Satanás, que eles próprios costumam estar ignorantes, uma vez que o inimigo costuma lhe enganar e cegar com os argumentos mais variados para justificarem a carnalidade deles, dando-lhes a convicção de que estão certos, enquanto eles criam o serviço dele. Feridades e divisões na igreja. Meu amigo, esse é o Evangelho, mas o Evangelho anunciado, não um Evangelho descrito por homens. Falsa religiosidade é o que está sendo enfocado nesta passagem. Pessoas que gostam de ouvir sermões, que oram, jejuam, frequentam os cultos de adoração pública regularmente, mas que no final de tudo vivem deliberadamente na prática do pecado.